Saudações texianas, meu nome é Rafael e hoje a gente vai tratar a respeito de um tema polêmico ou não, é você que vai dizer. Assim como todo personagem criado por alguém, o Tex também teve uma origem, uma primeira personalidade, melhor dizendo, cunhada pelo seu criador. Eu não estou me referindo aqui a Deus, mas é quase isso. Eu me refiro aqui ao Jean-Louis Bonelli. Quando ele pensou na personalidade do Tex, antes ainda de 48, enquanto ele estava cunhando o personagem, ele incorporou muitas das influências do cinema hollywoodiano da época, em que ele era referência não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo também. Dessa forma, a gente pode pensar no Jean-Louis como um devedor também dessas produções que inspiraram não só na forma como o autor passou a construir as suas narrativas, mas também na personalidade do próprio Tex. Mas mesmo na mão do Jean-Louis, essa personalidade dele oscilou bastante. Você tinha aí uma personalidade mais turrona e agressiva, do começo, que percorreu ali praticamente 3 décadas, até chegar no Tex dos anos 80, que eu, enquanto leitor, claro, considero o ápice do personagem, nas mãos do seu criador, para daí, depois dos anos 90, ele passar a ser trabalhado mais por outros autores, mas ainda, ao mesmo tempo, nos anos 80, ele chegou a ser trabalhado também por outros autores que imprimiam algumas diferenças à personalidade, mas nada que fugisse muito ao modelo já estabelecido pelo Jean-Louis, mas esses autores davam um tipo de personalidade própria, como o Sérgio Bonelli fez também. Ele procurava seguir os mesmos padrões, só que ao mesmo tempo o Sérgio Bonelli deixava a personalidade do Tex turrona, a ponto de lembrar bastante o Tex dos anos 50 e 60, mas ele alterava bastante na narrativa das histórias, na forma como ele contava as histórias. Enquanto o Tex do Jean-Louis era um planejador, era um vingador, mas que não ia direto ao ponto, não ia liquidar o adversário ali naquele momento, ele planejava toda a forma, toda a derrocada desse antagonista. E ela acontecia dessa forma. Com o Sérgio Bonelli já não. O Tex ele era mais reativo e quase nada planejador. Ele agia ali mais por impulso, mais pelo calor das emoções, mas ao mesmo tempo ele também era um personagem bem calculista e irracional. Mas eu não estou a rigor para falar aqui desses dois autores ou desses primeiros autores aí que cunharam a personalidade do personagem, mas sim para descrever a personalidade que outros autores trabalharam futuramente, sendo que um deles é o Nise, que é um grande discípulo do próprio Jean-Louis, que ao mesmo tempo em que ele mantinha a personalidade agressiva do Tex, ele também deu sua versão truncada para as narrativas e cheias de reviravoltas. E com muita ação, esse é um traço bastante marcante da narrativa dele. A ação excessiva em comparação à forma com que os roteiristas originais compunham as histórias. Eu vou dar um exemplo. Aqui nessa história que saiu originalmente em uma Tex gigante, As Hienas de Lamont, o Nise imprime uma personalidade aqui no Tex diferente da que ele havia feito, em que lá ele tramava e acima de tudo ele buscava vingança. Aqui você tem um Tex bastante agressivo e impulsivo, que não pensa 2 vezes na hora de reagir, não que seja injustificado. Inclusive esse momento aqui em que ele levou o Tex à fúria, ele e os parceiros dele se envolveram aí em uma briga generalizada em um salão, a razão aqui era totalmente legítima, Eles estavam aqui defendendo a honra do Jack Tigre, que havia sido insultado e desrespeitado pelos frequentadores do salão. Na verdade, por todos os moradores ali daquela pequena cidade. E ele ainda provoca uma outra situação semelhante, e que dessa vez ele não perdoa nem os engravatados. Também eu repito que não é uma demonstração gratuita de violência, ela é justificada aqui também, mas eu estou mostrando tudo isso para depois contrapor a personalidade de outros roteiristas também. E para fechar com chave de ouro, a gente tem uma outra demonstração de afeto aqui também por parte do Tex. E tudo isso em uma mesma edição, e eu nem mostrei a parte em que ocorrem os tiroteios. Continuando o raciocínio, ainda aqui mantendo o Nise como foco, mas o Nise mais antigo, agora já aqui em um arco de uma revista mensal do Tex. Essa daqui é especial porque ela promove o primeiro encontro dos dois Cláudios, o Nise e o Vila. Aqui a gente tem uma personalidade mais turrona ainda do que a anterior. O Nise aqui ele era praticamente um total padawan do Jean-Louis. Ele tentava seguir
não só os roteiros, né, compondo aqui uma trama de mistério, né, e investigação, como ele reproduziu fielmente a personalidade, né, que o Tex tinha nas décadas anteriores, né, a primeira vez que essa história foi publicada. E aproveitando o ensejo, agora eu vou mostrar um outro Tex, mas de autoria agora do Sérgio Bonelli, que era ainda mais turrão do que o do Nise, e que ganhava até do Tex do próprio pai dele. A gente tem aqui uma história escrita pelo Sérgio Bonelli e desenhada pelo injustiçado Lettery, que mostra aqui um Tex ainda mais brigão, né, ainda mais reativo, como era bastante, né, característico da personalidade, né, que o Guido Nolita, né, o Sérgio Bonelli, impunha ao personagem. Não satisfeito, ele ainda coloca o filho dele, né, o Kit William, para brigar nos mesmos moldes. Tudo isso nessa Tex Platinum aqui. Por que eu percorri, né, todo esse percurso? Eu fiz isso justamente para contrapor o tipo de personalidade, os vários tipos, né, que são trabalhadas por diversos autores, e principalmente pelo atual, que é o do Mauro Bozelli. Grande parte, né, dos novos leitores de Tex conhece o personagem por essa personalidade, né, a que o Bozelli construiu ao longo dos anos. Ao mesmo tempo em que ele tentava respeitar, né, os cânones ali criados pelo Gianluigi e até as próprias recomendações, né, que ele havia deixado em relação ao personagem, o que deveria ser seguido sempre, né, e nunca ser mudado, e assim por diante. Ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele também criou uma nova personalidade, né, não inventando um tipo de Tex pacifista, né, ou algo do tipo, como ele mesmo declara, né, declarou inúmeras vezes, né, nas histórias, nas mãos aí de diversos autores, né, ele e o Carson, eles não são pessoas assim letradas, né, instruídas, não são acadêmicos, né, mas também não são selvagens, né, isso na pior acepção da palavra. Mas ele tenta respeitar algumas convenções, sem deixar transformar o Tex, né, em um cavaleiro ou bom moço, sem fazer com que ele seja pavio curto, né, como era anteriormente, como eu acabei de mostrar aqui. E que tanto o Sérgio Bonelli e o Nise faziam questão de seguir. Na verdade, a versão do Sérgio Bonelli eu acho mais pavio curto ainda do que a do próprio Gianluigi. E atualmente há meio que uma disputa, né, em relação a esses dois tipos de Tex. O do Nise, que infelizmente, ou não, né, eu não estou aqui para defender ninguém, ele não está mais na Bonelli, e por isso ele não vai escrever mais nenhuma história do Tex, pelo menos não por enquanto. E do outro lado, o Bozelli, que além de ser o atual curador, também é o principal roteirista do personagem até agora, e é meio que indita, né, a tendência, o caminho em que as histórias seguirão. Eu posso até citar outros autores aqui que também trabalharam com Tex e têm uma personalidade muito semelhante à do Bozelli, e não tanto ao dos autores clássicos, como o Tex do Manfred, por exemplo, que eu gosto bastante, inclusive, o do Ruyo e outros agora, né, que me fogem à memória, que trabalham com Tex em que, ao mesmo tempo em que o estilo de narrativa, né, e de trama ele é respeitado, ele é semelhante, né, como o que foi trabalhado, né, desde as origens, já a personalidade ela tem esse padrão mais contemporâneo, né, um tipo de personalidade assim, mais comedida, mais calma, e que tenta sempre ver e trabalhar os dois lados da situação, que é o que o Tex, né, do Mauro Bozelli procura fazer. Então foi isso, esse aqui foi mais um vídeo sobre curiosidades, né? Um tema interessante que eu acho legal, né, falar sobre. Esse tópico aqui, ele nada mais foi do que uma comparação, né, para gerar uma reflexão sobre não só como os personagens, né, mudam ao longo dos anos, mas para a gente também pensar em contrapor as diferentes formas, né, em que os roteiristas trabalham, não só a trama, mas a forma de agir também, né, dos protagonistas e antagonistas. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.